A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por você ter priorizado a casa do Senhor. Haverá tempos em que esta oportunidade não será disponível. Nós temos que usar esse tempo com sabedoria e aprender mais do Senhor, buscar mais dele. Estamos meditando, dentro das doutrinas da graça, na eleição incondicional. Incondicional porque não há condições a serem cumpridas para que você seja aceito, para que você seja adentre na família de Deus. As pessoas nas igrejas e em outros lugares colocam uma série de fatores. Você tem que ter uma roupa tal, você tem que ter um cabelo tal, você tem que dar o seu dízimo, você tem que dar a sua oferta, você tem que ter um trabalho na igreja. E aí as pessoas elas ficam correndo atrás de condições que João Batista repudia quando vê a visita dos fariseus e dos escribas, quando ele está batizando. E ele olha para eles e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em que eles olhavam para o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, em que eles não sabiam qual era o motivo, não sabiam para que servia, mas eles queriam cumprir mais uma coisa, porque eles entendiam que tudo aquilo tinha a ver com uma condição. E aí nós temos falado sobre essa eleição, que ela é incondicional. Talvez o texto mais importante do Novo Testamento que fale dessa condição eletiva, ela está em Romanos capítulo 8. Abre aí por gentileza, Romanos 8. Dois versículos cada um, 28 a 33. Luísa começando, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Felipe? 30 e 31. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro? 32 e 33. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Amém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, e Deus os justifica. É Deus quem os justifica. Não, só aí. Tá? Sabemos que todas as coisas cooperam. Nós vamos dar uma esmiuçada nesse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é a condição eletiva. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa passagem é usada frequentemente para argumentar contra a eleição incondicional, porque ele vem falando sobre a condição que nós já tratamos e vamos repetir, a condição de que aos que de antemão conheceu, também predestinou. Então o entendimento dessas pessoas é que Deus, como Ele é onisciente, Ele olha presente, passado e futuro como uma coisa só, Ele sabe que o Carlos em algum momento da vida dele vai dizer sim. E aí ele fala, lá o Carlos disse sim, então ele é eleito de Deus. E aí nós amputamos as Escrituras Sagradas em uma série de textos para nos basearmos em um texto específico. E a gente tem que entender que a Bíblia ela é toda amarrada. Ela é toda alinhada. Você não tem um versículo que contradiz outro versículo.
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Por isso alguns dizem que as pessoas elas não são eleitas incondicionalmente. Elas são eleitas com base no conhecimento antecipado da sua fé, que elas produzem sem a ajuda da graça irresistível de Deus e que Deus viu de antemão. Quando você, e a gente tem tratado essa condição, quando você entende que você é a pessoa que alimenta essa condição, que cumpre uma condição, você está tirando a soberania de Deus. E aí você inclui uma variável, um X nessa equação, que é, pode ser que eu seja e pode ser que eu não seja. Eu não dependo totalmente do Senhor. Todo o cristianismo, ele é alicerçado na doutrina da cruz. Todo o cristianismo. As pessoas, elas tentam distorcer o cristianismo para criar outros meios. Porque é muito legal eu chegar e falar que se você cumprir tal condição, você está tudo certo. Se você chegar no horário, eu vou colocar um cartãozinho de ponto. Você chegou tal no horário, tantas vezes, você está apto esse mês, no final do mês, se Jesus voltar, você está salvo. Mas não funciona assim. As pessoas elas ficam tentando fazer com que os membros das igrejas se sintam bem numa condição que a gente tem que sentir desconfortável. As igrejas antigas, elas tinham aqueles bancos de madeira duro em que você ficava 10 minutos, você já começava a mudar de polpinha, né, do bumbum, né, de um lado para outro, né, porque começa a ficar duro, você vai, levanta, não sei o que e tal. É essa a condição da igreja, é um incômodo. Eu fico olhando o texto de Amós, que a gente está pregando à noite, eu falo assim, será que não vai dar um alívio? Não vai. Eu estou lendo Isaías dentro do meu devocional diário, e aí a gente vê a mesma história de Amós e Isaías. Isaías não está lá falando... Ele dá uma encostadinha na porta, por favor. Isaías, ele não está ali falando... Ai, a florzinha, a ovelhinha de Jesus. Não, ele está lá descendo o reino na galera. Porque o objetivo dele é fazer com que aquelas pessoas se salvem. Que eles possam ouvir a palavra. E quando você começa a criar artifícios, as pessoas elas se acomodam. É o que nós estamos falando no contexto de marido e mulher. Se a mulher ela toma o lugar do marido, o marido se acomoda e ela começa a gemer e sofrer. Enquanto ela não abrir mão dessa autoridade, ela vai continuar sofrendo. Os homens, eles têm uma facilidade, o homem masculino tem uma facilidade enorme de se acomodar. Irmãos e irmãs dentro da igreja também. Vamos criar campanha tal, vamos fazer tal coisa. E as pessoas elas acham que está tudo certo e não está tudo certo. Então um versículo como esse, por exemplo, vem trazendo uma condição de que não foi Deus que fez, sou eu que faço. A graça de Deus sobre a minha vida, ela não é tão irresistível assim. Eu posso dizer não a Deus. É como os filhos. Aí eu estou vendo ali a Manu lá chorando as lágrimas de crocodilo dela, porque não foi satisfeita na vontade dela. Entendeu? E aí a posição da Esther, ela continua do mesmo jeito. Porque ela vai ter que aprender. Ela tem que aprender. As pessoas têm que aprender. E se você dá folga, não aprende. Por que hoje a Helena está ali sentadinha? Porque ela aprendeu. Por que a Júlia está ali quietinha? Porque ela aprendeu. Se a pessoa não é ensinada, se você deixa fazer à vontade, que é o que as famílias estão fazendo, e eu não ensino meus filhos, simplesmente dou um tablet para ele, dou uma galinha pintadinha para a pessoa assistir, está tudo certo, e eu vou tocar minha vida, e aí depois eu reclamo. A igreja, as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Se nós pensarmos dessa forma, que a graça de Deus não é irresistível, que Deus ele não previu ou não determinou antecipadamente, nós amputamos as escrituras sagradas e isso não se harmoniza com a maneira como Paulo desenvolveu seu argumento. Romanos 8,30. Não importa que lemos já, vamos ler de novo. Tá? Vai lá, Daniel. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E ele está falando essa condição do esses. Não são todos. Aos que ele predestinou. A frase começa com Deus. E ela acaba com Deus. A condição do nosso Deus é uma condição de um Deus que ele é o que inicia todas as coisas. Todas as situações ocorrem a partir de Deus. Por mais que a gente não entenda.
A gente tem falado com frequência do problema do Sul, a gente tem falado com frequência do problema da guerra. Tudo nasce da vontade de Deus. Tudo nasce com o Senhor. E depois finaliza com o Senhor. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Quando nós olhamos as nossas vidas, quando nós olhamos as situações que ocorrem, todas elas ocorrem porque Deus ele foi aquele que iniciou todas as coisas. Por isso que Ele é aquele que primeiramente predestina. Ele determina o destino da pessoa antecipadamente. Focalize por um momento o fato de que todos que Deus chama, Ele também justifica. Essa condição de justificar é dizer, eu digo que a pessoa não deve nada. Beleza? Entendeu? Eu digo, eu que sofri o ônus, eu estou dizendo, você não me deve nada. Aconteceu um fato aqui, Luísa, você não me deve nada. Não me deve nada. Aquele que predestina, ele é aquele que define as normas. Deus, ele é aquele que predestina e ele é aquele que justifica. Ele não justifica apenas com a palavra dele, mas com a ação de Cristo na cruz do Calvário. Este chamar, no versículo 30, não é feito para todas as pessoas. Esse chamado é um chamado efetivo. É claro que você não sabe quem que são os eleitos, quem são os filhos, e nós falamos para todas as pessoas. Então o chamado, de certa forma, ele é geral, mas ele só é efetivo e eficaz para aqueles que são filhos. A razão, conforme sabemos, é que todos os que são chamados são também justificados. Há uma conexão infalível entre chamados e justificados. Não há uma pessoa que seja chamada que não seja justificada, que não seja aceita. Não há um. Aos que chamou, a esses também justificou. Mas todas as pessoas não são justificadas. Apenas aqueles que são chamados de uma forma efetiva, eficaz. Já dei esse exemplo para vocês. Eu posso dar uma tarefa para você, falar assim, olha, você tem que ir lá no mercado e buscar uma dúzia de ovos. Se você demorar 3 horas, você chega com os ovos inteiros aqui, depois de 3 horas você não foi eficiente, mas você foi eficaz. Se você vier aqui em 5 minutos com os ovos tudo quebrado, você foi eficaz e não foi eficiente. O chamado de Cristo, ele é tanto eficiente como eficaz. Ele alcança você, ele te chama, ele te justifica e ele glorifica você diante dele. Todas as pessoas não são justificadas. Por isso, esse chamar no verso 30 não é um chamado geral ao arrependimento que os pregadores fazem ou que Deus levanta por meio da glória de sua natureza. E as pessoas, quando entram na igreja, falam assim, quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Coloca lá aquela musiquinha de fundo lá, mais perto quero estar. Aí você lembra do teu pai que morreu, da tua mãe que morreu, do cachorro que morreu. Aí você fica tocado, você fala assim, eu vou lá, entendeu? Tem nada a ver. Essa condição de o apelo, isso não é bíblico. Que estranho, né? A gente sempre ouviu isso. Nunca, em lugar nenhum nas Escrituras, você vê nenhum profeta, nenhum evangelista. Você não vê Cristo levantando e falando assim, quem quer me aceitar? Não existe isso. Porque isso é algo que nasce dentro do seu coração a partir de Deus. Deus, ele incendeia o seu coração de tal maneira que você tem que fazer aquilo. A condição do pastor ou evangelista chamar é apenas uma condição complementar, não é o centro da coisa. O centro da coisa é o que está dentro do seu coração. Você não vê pessoas falando assim, olha, ô Moisés, eu quero aceitar o Deus de Israel. Não tem isso. E aí as pessoas vão criando artifícios. Aí eu chamo, a pessoa vem, ela aceita, fala, mas agora eu sou filho. É nada. Ah, mas eu batizo. Continua não sendo. Porque o fator é crer. É esse incômodo, esse desejo de mudar. É você olhar no espelho, e eu tenho usado bastante a minha mãe como exemplo, em que ela olha e fala assim, poxa, eu não me sinto digna. Eu falei, graças a Deus. Quer dizer que eu vou te ver no céu. Porque quando você achar que você é digno, aí você cai nesse contexto aqui. A eleição não é incondicional. Ela é condicional com o meu bem-estar, com a minha vontade.
Todas as pessoas não são justificadas. Por isso, esse chamar no verso 30 não é um chamado geral ao arrependimento que os pregadores fazem, ou que Deus, por meio da sua glória, da sua natureza, outorga. Todos recebem esse chamado, sim. O chamar no versículo 30 é feito somente àqueles que Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele chama pessoas. Não sei se a totalidade das pessoas que estão aqui nesta manhã são chamados. Espero que sim. Espero que na glória a gente possa se encontrar lá nas ruas celestiais, entendeu? E falar, pô, porque a gente vai ter ocupação lá, né? A primeira coisa que você vai fazer, você não vai sempre procurar, você vai procurar outras coisas, procurar Cristo, falar com Moisés, sei lá. Mas vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar e você fala assim, poxa, eu sou eleito mesmo, hein? Eu tinha dúvida. Estamos aqui, né? E glória a Deus, né? Entendeu? Ou, cadê o fulano? Estou procurando ele, não encontro. Ô, Abaião, cadê o fulano? Nem vou falar o nome, né? Se eu falar o nome, o cara vai ficar traumatizado. Está amarrado, entendeu? Cadê o fulano? E fulano não entrou, não. Pô, mas ele era tão legal, ele era tão bom, ele era tanto gente boa. Pois é. Aos que chamou, a esses também justificou. Todos recebem esse chamado, mas esse chamado verdadeiro e eficaz, você tem que lembrar dessa palavra eficaz, eficiência, eficácia, ele tem a ver com as pessoas que foram chamadas para serem conforme a imagem do seu Filho. Quando você é chamado conforme a imagem do Filho do Senhor, você se incomoda com o que você está fazendo e como você está vivendo. Você não consegue viver de uma maneira tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Você se incomoda. Você se incomoda quando você olha para uma pessoa que está pedindo um recurso na rua e você diz não, tá? E você fica incomodado. Você se incomoda quando você se ira, você se incomoda quando você se aborrece, você se incomoda quando você se entristece. Porque você fala assim, poxa, eu não tenho que reagir dessa maneira. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o chamar que leva necessariamente à justificação. Aos que chamou, a esses também justificou. Sabemos que a justificação acontece somente por meio da fé. Uma fé que nós não temos. Uma fé que é derramada pelo Senhor. Romanos 3, 28. O que está sem água? O dos homens eu desliguei porque está vazando. Não. Ah, tá. Precisa ligar de novo, Pedrão, desculpa, tá? Deixa eu te incomodar de novo. Romanos 3, 28. Eu esqueci que tem os dois banheiros. Romanos 3, 28. Rafael, por gentileza. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé. Independente das obras. O que são as obras da lei? É eu amar a Deus sobre todas as coisas. Não, esse não. É amar o próximo como mesmo. Não, esse também não. Entendeu? Não mentir, honrar pai e mãe. Essas coisas, elas não são coisas que são... eu amo meu pai, eu amo minha mãe, então eu sou apto. Entendeu? As obras da lei são todas as obras. É você agir de uma maneira benéfica em relação ao que você está ouvindo. É você ser uma pessoa... Obrigado de novo, Pedro. É você agir conforme os ensinamentos. É você ouvir os textos que nós estamos passando e falando, e você começar a ficar incomodado com isso, e você fala assim, eu tenho que ser mais semelhante a essa pessoa que está sendo falada nas Escrituras Sagradas. Romanos 5:1. Carlos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. Uma fé que não nasce no nosso coração. Uma fé que inicialmente ela parte de quem? De Deus. Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o que coloca a fé salvífica. E tem vários tipos de fé. Se você for lá na casa lotérica lá e comprar lá o bilhete lá do jogo qualquer lá, você está fazendo a fézinha. Entendeu? Não é essa fé que ele está falando. Entendeu?
Você pode ter a fé de que você vai lá comprar uma carne para você fazer, e a carne a vácuo, você abre o pacote lá, se você fazer a carne vai ficar saborosa. Quando você abre, sai aquele cheiro de azedo. Você não comprou aquela carne pensando que ela estava azeda. Você tinha fé que aquilo ali foi bem embalado, foi bem colocado, e você vai utilizar aquilo de uma maneira correta. São vários tipos de fé. E a fé que eu estou falando é a fé salvífica. Então ele vem e derrama sobre mim e sobre você a fé salvífica, a fé de você iniciar a sua jornada, de você crer. Ele nos dá sem nós pedir. Porque nós estamos mortos, como é que você vai pedir algo que você está morto? Eu tô para ir lá no cemitério, lá visitar o túmulo da titia, ó. Eu vou lá, e se eu for lá, ela não vai me falar nada. Eu não vou sentir uma energia. Estava vendo Star Wars com a Luísa ontem, né? Um filme lá. Aí tem duas gêmeas lá numa série que a gente está vendo. E uma é do mal e a outra é mais ou menos do bem, né? E aí uma tomou o lugar da outra. Aí a Luísa falou assim: até parece que ele não sente a força nela. Se eu for lá, eu não vou sentir força nenhuma. Ela está morta. Não tem como nós mortos aceitarmos ou pedirmos alguma coisa. Essa fé é concedida pelo Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não porque nós deixamos de pecar, mas porque o sacrifício já foi feito por nós. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é então esse chamado feito a todos que são predestinados e que leva à justificação? Vimos isto antes quando discutimos a graça irresistível. Quando nós falamos sobre a graça irresistível, nós falamos sobre essa condição de que a graça de Deus nos envolve e nós não conseguimos sair. É como se fosse aquele abraço de urso. Já viu o abraço de urso? A pessoa dá aquele abração em você assim, você está incomodado, você quer sair, entendeu? E não consegue. E aí vai chegar uma hora que você acaba soltando. Semana passada, o Daniel, ele está cheio de graça, né? Ele vem e me contou: ei, pastor, você tá com a perna malha, não sei o que. Eu dei um junta nele uma semana passada, colei ele na parede lá, e por mais que ele quisesse sair, ele não saía. A graça irresistível de Deus é uma coisa semelhante a essa, só que passado um tempo você não quer mais sair. Você é envolvido por aquele amor. É algo tremendo. 1 Coríntios capítulo 1. Versos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A mensagem é uma só: Cristo e Cristo crucificado. Não o Cristo da prosperidade. Não é o Cristo da bênção emocional. É o Cristo crucificado. É aquela figura, se você não viu Paixão de Cristo, veja. É aquela figura que mostra a figura lá do Jim Caviezel, o nome do autor, sei lá, do ator. E ele está pregado na cruz lá, todo lacerado, todo detonado, entendeu? É aquela cena. É cruz, é Cristo, é sofrimento e é dor. Quando você prega um Deus como esse para as pessoas que não têm Cristo, que não são chamados, perdão, as pessoas falam: isso é loucura. Isso é loucura. Que é o que nós estamos trabalhando dentro de Amós. A gente veio falando sobre a condição da exortação sobre as nações pagãs. E todo mundo, inclusive os israelitas, aplaudindo aquilo. Julgaram os judeus, os de Judá. O povo de Israel batendo palma. Aí Amós vira a coisa para ele e fala assim: da mesma maneira que Deus julgou eles, vai julgar vocês. Mas eles estavam cheios de dinheiro. Eles estavam com as terras deles todas conquistadas, os castelos todos reforçados. Eles vinham de batalhas, conquistando terras, vencendo povos fortíssimos. E Amós vem e fala: vocês vão ser presos e vão para o cativeiro. E eles falam: isso é loucura, que é o que nós estamos falando aqui. O apóstolo Paulo está falando que quando você prega Cristo crucificado para aqueles que não têm Cristo, parece loucura. Como assim? Como assim eu vou para a igreja?
Por que eu não vou dormir, não vou ficar descansando? Porque esse friozinho é tão gostoso ficar na cama. Tava lá e vira, tal. A Rô falou assim, vou levantar. Eu virei pro lado. Entendeu? Coisa boa, entendeu? Já tinha orado, entendeu? Para você vir, entendeu? Já tinha feito a minha parte. Eu falei assim, eu vou descansar mais um pouquinho, que gostoso. Poxa, você vai sair de casa e ir para a igreja, que coisa chata. 2 vezes ainda? Você vai rodar 50 quilômetros? Oxe, que loucura. É loucura para as pessoas. Mas quando você fala com filhos de Deus, isso não é loucura. O apóstolo Paulo fala no verso 24 que isso é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Poder. É você ser cheio, você ser pacificado no seu coração. É você poder começar uma semana sabendo que Deus não está no controle de todas as coisas e por mais que as coisas desandem, Ele continua controlando. E no final das contas, você vai para o pódio, você ganhou a partida. Não importa se tomou 1, 2 gols, 3 gols. A gente lembra daquela Copa lá em que a Alemanha acabou com o Brasil. Não tinha mais esperança. Mesmo que a gente leve 7 gols, no finalzinho do tempo, Deus vira essa jogada. É assim que Deus fala. Em outras palavras, o chamado não é a pregação, visto que é feita para todos os judeus e gentios. A pregação ela é feita, só que as pessoas elas não querem ouvir, elas não conseguem ouvir. A palavra de Deus em Timóteo diz o seguinte, que no fim dos tempos, as pessoas elas vão ficar tão incomodadas como o coceiro no ouvido. E é aquele exemplo que a gente dá, quando o homem ou mulher, não sei, a mulher eu não sei, mas o homem, quando a gente vai cortar o cabelo, que coloca aquele pano assim, parece que tudo coça. Tudo coça, entendeu? Você está lá com as mãos presas, entendeu? E é o pelo, o cabelo cai no nariz, e não sei o que, a orelha é no pescoço, coça a mão, coça a perna, começa aquela coceira. A 1 Timóteo, 2 Timóteo diz que a palavra de Deus, essa palavra de Cristo crucificado, ela vai ser para as pessoas como isso, incômodo. O chamado acontece por meio da pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não meu testemunho, não o que eu acho, não o que eu penso, mas a palavra de Deus. O chamado acontece por meio da pregação, no coração de alguns ouvintes, não todos. Naqueles que já têm a semente, já têm o solo preparado. Você colocar uma semente em cima de um solo que não está preparado, não nasce a plantinha. Por isso que o cara vai lá, ele passa o arado lá, ele vai abrindo as fendas na terra, vai quebrando os torrões de pedra, você tira as pedras maiores, vai tirando, e depois você coloca a sementinha, fecha em cima o terrinho fofo, para que a semente ela possa crescer e ela possa germinar e dar frutos. Ele, Deus, os desperta dentre os mortos e muda a sua percepção da cruz para que o aceitem como a sabedoria e o poder de Deus. Você olhava para as coisas e falava assim, eu não aceito isso é ruim, isso é chato. Entendeu? Isso na minha época, que eu tinha 18 anos, eu lembro que eu estava lá em Ubatuba com os meus amigos, os jovens lá, e a gente lá enchendo a cara, fazendo gandaia, e tinha um cara tocando um violão, eu olhei para ele e falei assim, você é crente? E ele falou assim, eu sou. E até hoje eu lembro daquela cena em que a gente estava numa condição e ele estava numa condição separada e parecia que ele estava em paz e a gente estava procurando satisfazer os desejos do nosso coração. Assim é a ação de Deus. Ele nos desperta dentre os mortos. Ele muda o entendimento nosso em relação à cruz. Ninguém aqui foi mais incomodado com essa teologia do que eu. Não é você. Eu odiava isso. Eu odiava essa ideia de ter um Deus que me escolheu e não eu que escolhi Ele. Eu odiava isso. Rosângela me viu na minha transformação. Odiava isso, essa condição de que não pode ser assim, não tem que ser do jeito de Deus. Como assim? Essa percepção ela é mudada por Deus. Em outras palavras, o chamado de Romanos 8:30 é a graça irresistível que cria a nossa fé. Agora considere de novo o fluxo do pensamento que nós lemos em Romanos 8:30. Vamos ler de novo, Romanos 8:30. Vamos meditar um pouco dentro dessa condição.
Ingrid? Ingrid? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É uma sequência. A coisa está sendo construída numa sequência. Não é de qualquer jeito. Então você vai fazer o almoço, você tem uma sequência. Eu vejo a Rô, ela é toda esquematizada, né? Primeiro ela faz uma coisa, faz outra, ela vai aqui, tal. Tem uma sequência. As pessoas têm que aprender como deve ser feito. Vamos meditar um pouquinho sobre essa condição, sobre esse fluxo. Entre o ato de predestinação e o ato de justificação, há o ato de chamar, em que Deus determinou que a Ingrid seria filha de Deus. Ela, como todos nós, viveu no mundo, fez coisas que hoje ela não faria, decisões que ela não tomaria. Em algum momento, ela ouviu uma palavra que falou assim, caramba, me chamou atenção isso. É uma coisa diferente. É o chamado. É agora o pastor. Do bom pastor. Verdadeiro pastor. Não do pastor. Do bom pastor. Misericórdia se fosse por causa do pastor. Entre o ato de predestinação e de justificação, o ato de chamar. Visto que a justificação é somente pela fé, o chamar em vista tem de ser o ato de Deus pelo qual ele gera fé. Então, naquele momento em que a Ingrid ouve a palavra, ela é tocada no coração. Algo acontece. Talvez ela já tivesse ouvido 10 vezes, já tivesse sido chamada para a igreja 50 vezes, talvez ela tivesse ouvido 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes alguma música cristã, mas naquele momento a voz do bom pastor encaixou. Visto que a justificação é somente pela fé, o chamar em vista tem de ser o ato de Deus pelo qual ele gera fé. E visto que sempre resulta em justificação, todos os chamados são justificados. Esse ato tem de ser soberano e naquele momento a Ingrid passou a ser uma filha de Deus efetivamente. Acabou. Não é porque ela escolheu. É como o Pedro. O Pedro nasceu e por mais que ele fale, você não é minha mãe, ela vai ser a mãe dele. Não é algo que pode ser, você vai dizer, eu não quero mais. Não, há um laço, há uma história, há um documento que diz, Pedro nasceu de Ingrid. Em tal dia, tal hora, em tal local. Não, eu não quero, azar seu. Você vai continuar sendo. Há o artifício do testamento, eu posso não querer deixar os bens, mas não vai eliminar nunca a condição da filiação. Que é exatamente Deus. Deus, ele é aquele que me gera. Ele é aquele que te gera. E ao gerar, acabou. Essa filiação, ela está definida para sempre. E as pessoas, elas acham que você pode perder isso. Como que você vai perder uma coisa que não é você que conquistou? Você pode perder o seu carro, você pode perder qualquer coisa, mas você não perde a filiação. Papai meu morreu tem 4 anos, sei lá. Eu continuo sendo pai de Joaquim José Ribeiro. Filho, desculpa. Obrigado. Filho de Joaquim José Ribeiro. Está lá na minha ORG, está na minha certidão. Quando os caras do cartório pedem lá, filiação, pai. Não, ele morreu já, não é mais. Não, como assim? Não, mamãe morreu. Não. Você tem um pai, você tem uma mãe. Por mais que a legislação tenha mudado, né, nas certidões de nascimento, provavelmente da Heloísa tenha saído assim, não sei. Depois você olha. Em vez de pai e mãe, está genitor e genitora. Não é mais pai e mãe. Para a legislação. Porque se você tiver 2 pais, como é que vai incomodar o cara, né? Ou 2 mães. Então coloca genitor. É que nem cachorro. Você não é mais dono do cachorro. Você é tutor. Tutor do cachorro. Você não tem direito a mandar e nem ter domínio. Não é mais. É lei. Porque quando você declarava imposto de renda na década de 90, por exemplo, ou até 2000, você tinha lá o cachorrinho lá, como é o periquito de vocês? Tem nome lá? Tem nome, periquito? Não tem nome? É um nome bicho sem nome, entendeu? Sem nome. Hã? Sem nome, entendeu? Sem nome, entendeu? Nome sem nome. Aí o Alisson, quando ia fazer a declaração de imposto de renda, ele ia colocar assim, eu declaro que eu tenho um periquito chamado sem nome.
E estava lá, era um bem chamado semovente. Hoje não é mais. Eu não posso declarar, porque o bicho não tem não é minha posse. Por mais que eu compre, por mais que eu pague por ele, pague as vacinas, ele não é meu. Eu sou apenas um tutor. Alguém pode tomar ele de mim. São as loucuras da nossa sociedade dos dias de hoje. E visto que sempre resulta em justificação o chamado, todos os chamados são justificados. E esse é um ato soberano de Deus. Ou seja, ele vence a resistência que se coloca no caminho. Eu não quero ser filho de Deus. Mas ele me convence. Chega para o filho e fala: você quer ir para a igreja hoje? Ai. Entendeu? Nós não queremos. Mas mesmo assim, Deus ele nos traz. Ninguém, pelo menos hoje, eu não liguei para o Alice e falei: Alice, você já se arrumou? Você já viu se o pneu tá cheio? Entendeu? Tá com step? Você tá com step? Isso é um pecado gravíssimo, entendeu? Imagina a Ingrid saindo de carro, fura o pneu, aí ela vai trocar, não tem nem o pneu, nem o step, nem nada, entendeu? Isso é um pecado que ele vai ter que se ajoelhar no sal lá, entendeu? Eu não liguei pro Alice e falei assim: Alice, não, ele veio porque ele veio sozinho, não foi porque eu chamei, entendeu? Ele, Deus, vence a resistência que se coloca no caminho, em especial em relação à condição salvífica. Portanto, o chamar do versículo 30 é a obra soberana de Deus que traz uma pessoa à fé. E quando você é trazido à fé, você é declarado como justo, porque ele assim o determinou. Agora observe a implicação disso no significado de conhecer de antemão no verso 29. Aqueles que ele de antemão conheceu. Aqueles que de antemão conheceu. Perdi, cadê? Quando Paulo disse aos que de antemão conheceu, também os predestinou, suas palavras não podem significar, como muitos tentam significar, que as pessoas usaram seu livre-arbítrio para virem à fé. Como que eu posso usar meu livre-arbítrio se eu estou morto? Como que eu posso chegar para a titia e falar: titia, você quer que eu pinte o seu túmulo de branco ou de vermelho? Só que arrumo. Ela faz assim, entendeu? Não tem como nós usarmos um arbítrio sobre uma coisa que nós não temos acesso. Nós não temos acesso. Para que os predestinasse para a filiação, porque fizeram por si mesmos essa livre escolha. Não tem como nós fazermos escolha, porque nós não queremos. É o que o Alice falou. Nós queríamos estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Por que nós estamos? Porque Deus nos convence que é o ideal. Em algum momento, as menores elas vão entender isso e vão falar assim: eu vou, ou não. Vai chegar um momento em que eles vão ter idade. Então eu simplesmente falo: cadê o Daniel? Está dormindo aí? Eu não chego, apesar de eu apavorar em casa, né? Quando falta 10 minutos eu começo. 0 menos 10, 0 menos 8. E aí, vocês vão para a igreja hoje? Vou lá na Luísa e falo assim: Luísa, hoje você vai? É um saco, entendeu? É um saco. E aí eu fico o tempo inteiro, chega, acabou o horário. E aí, você vai mais tarde? Entendeu? Bifunde patrocina o seu Uber? Essa eu não usei ainda, mas eu vou falar ainda. Entendeu? Mas se ela falar não vou, ela vai ficar. É diferente dos pequenos. Eles não têm essa agência ou essa poder de decisão. Porque eles não têm entendimento sobre aquilo. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Guiá-los no caminho deles. Esse não é o significado da afirmação de Paulo, em que as pessoas têm o arbítrio, porque acabamos de ver, com base no verso 30, que a causa decisiva da fé nos justificados não é a vontade humana caída, e sim o chamado soberano de Deus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus, que nós não temos arbítrio em relação à nossa salvação, porque senão nós iríamos escolher qualquer coisa menos Deus. Qualquer coisa menos a presença de Deus. Para aqueles que são salvos, para aqueles que são filhos, o chamado ele é eficaz e eficiente. E para aqueles que não são, esse chamado é loucura. Amém, queridos? Nós vamos para o nosso intervalo. Nós retornamos 10h45, se o Senhor assim o permitir.